os trabalhos, mas Deixa que está. seja proveitoso para todos, estamos cá presentes. Agora, já está completo o painel. Ora, sendo assim, muito boa noite. Na palavra também tenho para agradecer à Associação de Aveiro o convite que me fez para, nesta noite fria, vir a Aveiro para debater uma questão que é relevante na vida da nossa federação, da vida da modalidade. Portanto, eu sou a favor sempre que debate, a necessidade de diálogo é melhor do que a mera imposição, mesmo que do voto. Há momentos que temos que votar para decidir, inevitavelmente. Mas debater é uma condição essencial para o conhecimento. Portanto, quando me fizeram a ideia deste debate, eu achei logo que fazia sentido. E depois da última Assembleia, em que se percebeu que havia tanta confusão e tantas opiniões distintas sobre esta matéria, faz mais sentido ainda, de facto, que possamos, num ambiente calmo, sem a confrontação, sem o sentido da decisão, que se possa abordar esta temática. Faço, portanto, com gosto, não tenho que apresentar a minha função aqui, é uma função estritamente mais da organização do tempo, porque uma das funções que os moderadores todos têm é de apresentar os currículos dos palestrantes. Não vai ser o caso. Ninguém está na mesa precisa ser apresentado do ponto de vista curricular. Por essa questão não vão certamente todos dispensar disso e não vamos fazer nada. Vou só dar uma ideia de como é que eu tinha pensado o debate. São 6 pessoas. Tinha pensado atribuir 5 minutos a cada uma delas para expressar a sua opinião sobre o tema. Depois, num segundo momento, tinha pensado que seria adequado para ter o sentido do debate que cada uma destas 6 pessoas pudesse fazer uma pergunta aos outros, de modo a fazer aqui alguma troca de impressões. E depois, num terceiro momento, naturalmente todos os que estão, as pessoas que estão a assistir também, poderem fazer as perguntas que entenderem. Eu diria que, numa primeira fase, é para garantir alguma troca de opiniões na mesa e depois, de facto, que os participantes também possam opinar. O Jorge disse-me que antes do debate gostaria de fazer aqui uma formalidade que é fora do debate, portanto, antes do debate, Jorge. Então, queria simbolicamente, e incluindo isto, estão aqui 40 e tal assinaturas de delegados da Assembleia da Federação que pedem ao Sr. Presidente da Assembleia, o Dr. Ricardo Andrade, uma Assembleia extraordinária para montar está aqui 40 e tal assinaturas para o Engenheiro Costa Oliveira. Também aqui o pedido dos 40 e tal delegados, para aqueles que diz que assinavam, mas depois por razões várias não chegaram, em que pedem a suspensão das taxas até essa mesma Assembleia. Está aqui o Sr. Engenheiro, não se importa, pedido a suspensão, são 40 e tal assinaturas, mas gostaríamos que nos tirem em conta. A direção decidirá e a mesa também terá que reunir para decidir essa coisa, de acordo com os estatutos. Bom, meus amigos, vamos então dar início formal ao debate. Mexe para a direita. E pode começar pela ponta, exatamente, para ir correndo nessa lógica. Tem então 5 minutos. Ok. Boa noite a todos. Antes de mais nada, António Costa, quero agradecer-lhe o
convite que me fez pessoalmente e depois agradecer-lhe a iniciativa. Julgo que é importante, sempre que me convidarem para alguma coisa destas, hoje estarei presente, porque acho que é importante, acima de tudo, nós debatermos e estarmos frente a frente, podermos dizer o que é que nos divide, o que é que não nos divide e o que é que todos nós, em conjunto, podemos fazer pelo futuro. De resto, em minha opinião, hoje o debate, o tema, mais do que ser taxas sim ou não, para mim o tema é como é que vamos financiar a atividade de judo em Portugal. E chegaríamos às taxas com certeza e chegaríamos a muito mais, porque o problema é do lado da Federação. Como não é do lado da Associação de Lisboa, que há muito tempo tem taxas, e no ano passado ainda tem taxas de inscrição, e no ano passado ainda instituiu as taxas de inscrição em provas, como é que o judo se pode financiar ou o que é que tem de fazer para, tendo em atenção os financiamentos que tem recebido exclusivamente do Estado, podem ser completados para que a atividade se possa desenvolver. E eu gostava apenas de lembrar que, por exemplo, em 2007, o IPDJ financiou o judo num 1.520.000 euros. Em 2008, 1.410.000. Em 2009, 1.470.000. Em 2010, 1.480.000. Em 2011, 1.330.000. 2012, 1.324.000. Em 2013, 1.078.000. E em 2014, 1.100.000. Isto quer dizer que de 2007 para 2014 houve 400 mil euros que desapareceram dos subsídios estatais para financiar o judo. E o judo é financiado a 99, qualquer coisa por cento pelos subsídios estatais. Alguém disse alguma coisa? Eu. Espera aí, calma, então. Isto, vamos seguir aqui as regras. O Rio vai, tem um momento para... Agora é a hora das pessoas poderem dizer o que... Fosse comigo. Muito obrigado, senhor. E temos, com certeza, e eu sou favorável às taxas, já vou dizer porquê, é que sou favorável às taxas, mas para além das taxas, tenho de certeza absoluta de se olhar para a estrutura do juro. Quando, nas últimas eleições para a Assembleia da República, o grande tema era vamos cortar nas gorduras. Infelizmente, acabou por não se cortar em gordura nenhuma, só se cortou no músculo, e hoje estamos todos praticamente nos ossos. Mas no judo há gorduras que podem e devem ser cortadas. Vai demorar tempo, isto não é um processo que se consiga de um ano para o outro, nem em 2 anos, de certeza absoluta. E até lá, o judo tem que sobreviver. Por outro lado, também foi voz corrente nos últimos anos a frase de o utilizador pagador. Ora bem, quem utilizou o judo, de qualquer maneira, vai ter que o pagar, porque realmente, se eu sou favorável a que o Estado deve subsidiar o judo, até porque isto tem que ser visto numa política global e não numa política umbilical de Ministério a Ministério, porque eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro da Saúde quanto é que custa ao Serviço Nacional de Saúde cada miúdo obeso, ao Ministro da Administração Interna quanto é que lhe custa o policiamento e quantos miúdos passariam a andar na rua se não fizessem judo. Quanto é que custa ao Ministério da Educação a recorrência de chumbos? E nós, em Lisboa, temos experiência disso com alguns projetos que têm sido extremamente louvados pelas escolas públicas, pelo melhoramento dos alunos que frequentam o judo. Portanto, eu sou favorável e acho que há uma responsabilidade que o Estado tem que assumir
para com o desporto, mas também considero que não pode ser subsidiada a 100%. Até porque o dinheiro que vai para o desporto vai sair dos nossos bolsos. Todos que aqui estamos e mais 9 milhões 900 e não sei quantos mil que estão lá fora. Portanto, o dinheiro que vem do IPDJ para o judo é dinheiro que está a sair dos nossos bolsos. Já acabou? Tem um minuto. Um minuto. Muito obrigado. Portanto, não vejo outra alternativa, muito sinceramente, a não sejam taxados todos os agentes do judo. Todos os agentes são judocas, treinadores e árbitros. Esta é a minha opinião e, muito sinceramente, não vejo qualquer alternativa. Posso não estar de acordo, e depois vamos discutir isso mais à frente, com certeza, com a proposta que a Federação pôs. E depois vamos discutir qual é a proposta que Lisboa tem e outros terão outra proposta. Não estamos de acordo quanto à distribuição de quem paga taxas, não estamos de acordo com o valor das taxas, até porque, a nossa opinião, se todos pagarem, as taxas podem ser muito menores para todos. Portanto, não havendo alternativas, eu aguardo, pode ser que eu saia daqui hoje a dizer não às taxas, se alguém me apresentar uma alternativa para financiar o juro. Sr. Presidente, para já. Muito bem. Sr. Vice. Primeiro gostava de agradecer a presença de todos e o convite interessado pelo Tosenho. Amavelmente me considerou válido para esta discussão. Não sei se sou ou não, vou dar aqui a minha opinião. Ninguém recebeu após isso. E como estamos num momento da vida nacional em que me parece que estaremos mais perto da segunda parte do ninguém recebe do que da primeira, que é todos recebem, eu acho que é irresponsável nós continuarmos com um suporte do Estado tão grande. Por isso, penso que o nosso ponto de partida tem que ser onde é que vamos arranjar 1.100.000 euros que o IPDJ nos dá. Porque de um dia para o outro podemos ficar sem esse 1.100.000 euros. Aliás, a Federação Portuguesa de Judo, como todas as outras federações representadas no Comitê Olímpico de Portugal, receberam missivas no sentido de terem financiamentos próprios da ordem de 50%. E para quem acha que isto são só umas bocas da tutela, podem pensar que as universidades têm exatamente a mesma, não indicação, mas obrigação. As empresas municipais, todas, sejam da área do desporto ou de outra área qualquer, são obrigadas a ter 50% de receitas próprias, porque raio é que o desporto continua sem ter. Outra coisa que me faz confusão é, num país, e a mim isto faz muita confusão, onde eu pago 20 euros para entrar numa urgência de um hospital com uma perna partida ou com o joelho fora do sítio, como já me aconteceu a mim, eu pago 20 euros só para entrar. Para fazer jogo, o Estado continua a pagar-nos quase tudo. E a suportar tudo. O Estado não suporta as nossas doenças, não suporta o internamento dos meus familiares que infelizmente foram ter ao hospital, não suporta nem perto de 100%, meus senhores, estamos perante isto, que é, continuamos à espera do Estado. Eu acho que temos que deixar o Estado para trás. Vou fazer uma declaração pessoal também, eu não gosto muito do Estado, seja qual for a forma dele. Mas este Estado que nós temos perante nós e esta governação que temos tido nos últimos anos, não nos últimos 3 anos, mas se calhar mais largas do que isso, deixa-me com muito medo sobre o futuro de todas as modalidades, mas sobretudo da nossa. Há um caminho completamente errático, de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 somos chamados a mudar estatutos porque alguém se lembrou que é preciso mudar a lei de base do sistema desportivo, então volta a mudar estatutos, volta a mudar estatutos, ainda não tivemos direito a pensar sobre mudança de estatutos do nosso próprio modo. As mudanças de estatutos vêm sempre com uma espada sobre a nossa cabeça, têm que mudar os estatutos e depois não nos deixam tempo para mudar os estatutos que nós queremos. Temos sempre de mudar os estatutos. Ou seja, continuamos nesta permanente dependência do Estado e eu não gosto desta dependência do Estado. E creio que temos que fazer um caminho para a independência total da modalidade. Estamos a falar de 1.100.000 euros. É muita dinheiro. É. Esta Federação apresentou, esta direção apresentou um valor de 167.000 euros que precisaria para este ano, que foi aprovado em Assembleia Geral, que seria preciso 167.000 euros. Dá, grosso modo, 11,5 euros por cada judoca federado. Não me parece nada de extraordinário.
Eu estive a fazer contas em cada um, no preço que cada um dos meus judocas, meus atletas, pagam para fazer judo, entre mensalidades, deslocações, e eles só pagam as deslocações do treino para casa, de casa para o treino, mensalidades, deslocações, material, isto representará 2% do que eles gastam anualmente com o judo. 11 euros por mês representa 2% do que eles gastam com o judo. No caso do clube, baixa para 1%. Se fizermos o volume inteiro de dinheiro que entra no clube, isto obriga-nos a uma despesa maior de 1%. Não me parece nada extraordinário. Não é nada elitista, como outros dizem. Para mim, elitista é pagar 20 euros quando tiro um joelho do sítio para ir ao hospital. Isso sim é elitista. Porque eu não tenho outra hipótese, tenho que ir ao hospital. Não é? E julgo ou não julgo, eu posso ou não fazer. Outra coisa que me parece, muitas pessoas têm levantado o argumento: o país está tão pobre, as pessoas estão tão pobres, ainda vão pagar o jogo. E o país também nos pode perguntar, também nos pode dizer: nós estamos muito a pobres, porque é que nós devemos pagar para vocês fazerem jogo? É isto que se põe. O país realmente está pobre, e o país um dia pode nos perguntar: porque é que nós vamos pagar para vocês fazerem jogo? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu reforço uma palavra de agradecimento ao António Costa e à Associação Distrital de Judo da Aveiro, ao Judo Tuga, a oportunidade para todos nós virmos aqui discutir um assunto tão importante. Neste agradecimento, solicitaria mesmo ao Judo Tuga e ao António Costa, em particular, que outros temas existem na nossa comunidade, seria interessante, sobre os quais também nos reuníssemos aqui a conversar. A modalidade precisa de debate, o setor precisa de debate. Portanto, esta é uma estupenda iniciativa. Começamos com taxas. Outros assuntos também muito interessantes poderiam vir aqui ser debatidos e incentivo o António Costa. O tema deste debate das taxas, mas, meus caros senhores, de que taxas estamos a falar? Destas novas taxas da Federação Portuguesa de Judo? Ou estamos a falar das taxas enquanto tal, em que toda a gente taxa? Estamos aqui numa mesa em que Lisboa taxa, Porto taxa, Coimbra não taxa, Santarém taxa, Viana taxa. De que taxas estamos a falar? Das taxas da Federação Portuguesa de Judo? Estas? Ou estamos a falar de todas as taxas? É que neste documento, que o mestre Jorge Fernandes fez o favor de me entregar e que naturalmente vai ser visto com todo o cuidado, fala aqui das dificuldades dos clubes. Então as dificuldades dos clubes estão a ser afetadas pelas taxas da Federação e não são afetadas pelas taxas das associações. Eu não sei se temos os elementos que eu tenho, que são referentes a 2014, ainda está muito fresco, mas das nossas 19 associações distritais, há associações que crescem e há associações que decrescem. Há associações que crescem com taxas e há associações que decrescem com taxas. Há aqui uma heterogeneidade na situação. Eu não desconheço a dificuldade do judoca enquanto cidadão, não desconheço a dificuldade do clube, a dificuldade da associação, a dificuldade da federação. Porquê é que algumas associações aplicaram as suas taxas? Há muito tempo a esta parte. Porque com certeza das mesmas sentiram necessidade. E continuam. Eu noto aqui associações que decresceram e continuam com as taxas. Não há aqui uma mudança da aplicação de taxa, algumas a nível regional, de associações que decresceram. Bem, então, em que é que ficamos, meus senhores? De que taxas estamos a falar? Esta é a primeira questão. Estamos a falar do universo total de taxas, porque, segundo diz aqui, os clubes estão aflitos, as famílias estão aflitas, ou falamos apenas das taxas da Federação Portuguesa de Judo? Era bom que isso conseguisse esclarecer. Aproveito para dizer naturalmente que o documento que o mestre Jorge Fernandes fez o favor de me entregar vai ser visto com toda a atenção. Embora eu note aqui algumas coisas que os advogados farão o favor de se pronunciar. Todos os delegados, ou quase todos os delegados, assinam em papel timbrado a Associação Distrital de Judo.
Ou seja, delegados que não são de Coimbra, assinam no papel timbrado da Associação de Gestão Pública. Uns diz os delegados, outros diz o Presidente Jorge Fernandes. Eu tenho que mostrar isto aos advogados. Pois, escapou, estou não, claro, não, está aqui. O Presidente Jorge Fernandes. Sim, Sr. Presidente, eu estou apenas a dizer a grande atenção que isto me vai merecer, mostrando aos nossos advogados, mas eu queria perguntar, então, porque é que vem de uma carinha da Federação? Ou não tem nada a ver com a Federação? Pá, isso também mesmo. Isso é eu venho da carrinha da Federação e eu sou o Presidente da Federação e venho da carrinha da Federação para poupar recursos à Federação. Vejamos do que estamos a falar. A gente tem que se organizar neste debate. O que interessa é que vai merecer toda a atenção que o evidente, vai merecer toda a atenção, todo o respeito que o evidente. Voltando à questão das taxas, isto é um problema antigo. Se os senhores estão recordados, reparem nisto. Aqui presentes nesta sala estão 6 de 21 associações. Mas a 4 de outubro nós fizemos uma reunião com 13 de 21 associações, em que muitas destas coisas foram aprovadas pelos senhores. Foram aprovadas por 13 associações que estavam presentes. Estão aqui, mas e depois disto, porque nessa mesma reunião de 4 de outubro, algumas associações emitiram a sua opinião acerca do valor de algumas taxas, não das taxas, mas do valor de algumas taxas. Nós estamos a pôr em causa taxas que já foram 2 e 3 vezes aprovadas pelos senhores, exceto no valor de algumas. O que é que eu noto? Noto que enviámos às 21 associações um quadro em branco com tudo isto, para os senhores fazerem o favor de se pronunciar. E nenhuma das 21 associações respondeu. Nenhuma das 21 associações aproveitou a oportunidade para dizer: senhores da Federação, eu quero tanto aqui, eu quero tanto aqui, eu quero tanto aqui. Das 21, nenhuma. E perante a situação que a Federação estava a viver, não tivemos outro remédio senão avançarmos nós próprios com uma iniciativa. E avançámos com a iniciativa dos valores que apresentávamos aos senhores numa primeira Assembleia Geral, que os senhores entenderam que não era isso que queriam e por isso reprovaram o orçamento. Recolhemos a casa e viemos com um segundo orçamento que os senhores aprovaram. Substancialmente diferente da segunda Assembleia e da primeira Assembleia. Indo ao encontro de algumas questões que os senhores tinham invocado, da perspectiva do desenvolvimento do jogo, sobretudo a nível das camadas mais básicas de idade. Foi isso que a Federação fez. E voltámos com um segundo orçamento que foi aprovado a 20 de dezembro. E então, naturalmente que a Federação começou a implementar logisticamente uma situação que já se sabe que não é fácil. E em reunião tida anteontem, a direção decidiu o seguinte: como o orçamento foi aprovado a 20 de dezembro, e seguiu o Natal, e segue a passagem do ano, e se cai a 1 de janeiro, há aqui 11 dias que, de facto, não permitem, em termos logísticos, que a coisa seja implementada. Acresce a isto que, pós a Assembleia de 20 de dezembro, muitas das associações fizeram, alguns sentados aqui na mesa, estão a lembrar dos colegas dos Açores, estão a lembrar de muitos. Temos documentos extremamente interessantes de serem analisados. E nesse sentido, é isso que vai ser feito. E, portanto, durante o primeiro trimestre, vai ser um período que a direção estabeleceu como um período de implementação de tudo isto. Agora, meus senhores, eu peço a vossa atenção em vocês. Há aqui a criação de um déficit estrutural que vem de fora. Que vem das células taxas, dos células cortes, que estamos todos cansados de ouvir falar. Vem de fora. E há que resolver o problema. E quem é que tem que resolver o problema, meus senhores? Quem é que tem que resolver o problema? O Estado. Isso não há muitos anos. Quem é que tem que resolver o problema? Eu penso que temos que ser nós. Não há outra hipótese. Agora, com recursos complementares àquilo que tem que ser resolvido por nós. Então quem é que vai resolver o problema? Quem é que resolve
resolve o problema? Os senhores com certeza que têm analisado isso, como eu tenho analisado. Quem é que resolve o problema do ciclismo, do atletismo? Outro dia, no jantar do Comitê Olímpico, quem é que esteve na minha mesa? Remo, canoagem, vela, triatlo, handball, judo, taekwondo. Quem é que faz um discurso diferente do meu? Quem é que faz um discurso diferente do meu? Há 2, 3 dias eu reuni com o ciclismo e disse ao Delmiro: como é que vocês resolvem os vossos problemas? Resposta do Delmiro: é fácil. Para andar de bicicleta na rua tem que haver uma inscrição na Federação Portuguesa de Ciclismo. 29 euros. Família, 54 euros. Ou seja, se nós saímos ao fim de semana com a nossa bicicleta e dar um passeio, a Federação Portuguesa de Ciclismo pede que nos inscrevamos na Federação Portuguesa de Ciclismo. Então eu não ajudo, o que é que vamos fazer? Outro dia eu falei com o handball. O handball está sem pagar vencimentos. Os cortes infringidos pelo Estado ainda não recuperaram a situação deles, estão sem pagar vencimentos. Têm 22 funcionários. Meus senhores, nesta é a minha primeira intervenção, e o Sr. Presidente quer a palavra, muito bem, é isto. Está criada uma situação que nós temos que resolver. Aquilo que foi detectado, e estareis recordados que os cortes que nos foram infringidos, é na casa dos 300 mil euros. Não foi possível recuperar 300 mil euros apenas à custa dos cortes. Recuperou-se metade, talvez, neste ano e meio. Não foi metade. E então, independentemente das situações complementares, à qual também podemos deitar recursos, e falaremos sobre ela com certeza mais à frente, esta é a solução no imediato a qual temos que deitar a mão. Para a qual temos que pedir a compreensão dos praticantes, dos clubes, das associações, da Federação, e seguimos em frente. Não há outra hipótese. Como disse o Presidente Eduardo Correia, trabalhámos em 2014 com menos dinheiro que se trabalhou em 2005. O Estado já nos cortou uma prova internacional, já nos cortou na formação, já anunciou o corte na segunda prova internacional para 2016 e na terceira em 2017. Acabou o apoio às provas internacionais. É isto que nós temos que compreender. E não podemos deixar a nossa Federação cair num setor, não podemos deixar isto cair num pântano, temos que recuperar isto. À custa de quem? Nós próprios, meus senhores. Eu não vejo outra coisa. Muito obrigado. Força. Então, não sei se os 5 minutos chegam, mas eu acho que estamos aqui, parece, num país de loucos. Estamos a ficar todos loucos. Nós saímos uma circular em que diz primeiro vota-se. E depois recebe-se a circular da Federação no dia 5 de janeiro e diz assim algumas associações: somos frontalmente contra as isenções de taxas. Achamos que todos devem pagar. Outros dizem: a Associação foi confrontada com a publicação da circular 0115, que é da Associação de Lisboa. Consideramos a sua publicação e entrada em vigor como inusitada e extemporânea. Por outro lado, é incompreensível a adoção de medidas com entrada em vigor imediata, sem que previamente sejam estabelecidos procedimentos e os devidos suportes, dito por a Associação de Lisboa. Insistimos que consideramos ajustados a decisão agora tomada e errada forma como foi implementada. Isto é dito pela Associação de Lisboa, que acaba por dizer aqui que é a favor das taxas. É que não leste. Depois, eu não vou falando em nome da Associação, podias ler não tudo. interrompendo. A seguir, nós temos aqui também, e mais, mostrar um pouco mais, para não perder tempo. Já que De tens clubes, também podias dizer de clubes a dizer que, não interrompem, clubes a pedirem a anulação da sua inscrição e revalidação porque não tem dinheiro. Diz aqui, faz a comunicação recebida hoje da FPJ relativa ao pagamento da federativa, vimos solicitar o cancelamento das inscrições e revalidações de atletas do nosso clube para 2015, assim como a revalidação do clube. É isto que nós temos. Os clubes estão todos à rasca, já está. E agora é a Federação, que há falta de ideia, há falta de imaginação, e que todos, eu não diria todos os meses, mas sempre que há uma assembleia, ou que há uma reunião destas, o Sr. Presidente, Engenheiro Costa Oliveira, esquece de dizer que está na Federação à custa da mentira. Porquê? Porque em todas as reuniões, em todas as assembleias, diz o mesmo discurso, que é: agora vamos ter um patrocínio, temos aí 300 mil euros, agora está tudo resolvido. Eu procuro. Onde é que estão estes 300 mil euros? O senhor há um ano prometeu, está escrito em vários documentos, que o senhor tinha um patrocínio, só faltava. Está aqui o elemento na mesa, Pedro Pinheiro, que me disse a mim, telefone, me diz: eu vou votar contra.
A menos que eu veja as garantias que eu já estou farto de ouvir o Presidente Costa Oliveira a dizer que tem os 300 mil euros, quer ver as garantias. Chega à Assembleia e vota a favor, sim senhor. Chega cá fora e diz, Pedro, onde é que estão as garantias? Ah, eu vi-as. Então, mas eu não vi, estou preto, devia mostrar a toda a gente. Ah, mas eu vi, tens de falar com ele. Eu agora procuro o Pedro Pinheiro. Onde é que ele viu essas garantias? Passou um ano, onde é que estou esse dinheiro? E agora, como o senhor Presidente e a sua direção não têm ideias, não têm imaginação nenhuma, estão ali a gerir mal a Federação. Estão a gerir mal, já vou provar porquê. E a seguir, como não tem ideia, é a maneira mais fácil. Chega-se aqui e vai-se taxar. Fazem conta, olha, precisamos X. Então, olha, é fácil. As famílias estão à rasca, não estão nada. Estão um coordenado mínimo, andam à rasca para ter os miúdos na escola, para lhes dar as condições que nós queremos dar aos nossos filhos. Mas o Sr. Presidente e a sua direção está preocupada com isso? Não, senhor. Qual é o problema de cada família gastar de 100 euros, 200 ou 500? Qual é o problema do Júlio reduzir o número? E gostava que o senhor dissesse aqui, aliás, nesta altura, há um ano o senhor já o tinha dito e já estava cá fora. O número de revalidações, quantos atletas tínhamos? Eu faço uma pergunta. O senhor sabe neste momento quantos atletas tem a Federação Portuguesa de Judo? Há um ano sabia. Que era a pressa, aquela pressa de uma Assembleia que ia haver. E o senhor, com medo de cair, vai correr e inventou para ali, depois Eduardo Tavares, que vamos agora falar aqui. E agora procuro. O senhor neste momento sabe quantos atletas tem inscritos? Se calhar não sabe. O senhor Presidente da Associação de Lisboa sabe quantos atletas tem agora a Associação de Lisboa? Reduziu ou aumentou? Reduziu. Pronto, então é assim. A Associação de Coimbra sabe quantos atletas tem? Sei, também reduziu. Mas é só para dizer aqui ao Sr. Presidente, isto é, Costa Oliveira, que acabou de dizer que as associações estão a taxar, que estão a aumentar. Deve estar a viver num país diferente do nosso. Nós estamos a viver em Portugal também. Não é só a Federação que está em crise, não é só o país, são as famílias. Quando o país está em crise, estamos nós todos. E quando nós estamos em crise, o que é que nós fazemos? É pá, olha, costumo ir jantar à sexta-feira com a minha mulher e os meus filhos, é pá, estamos em crise, olha, vamos passar em vez de ir todas as sextas-feiras, vamos que ir em 15 dias, tem que cortar. Mas o Sr. Engenheiro Costa Oliveira não. Qual crise? Crise, isso é para nós, não é para si. Porque o senhor passeia durante o ano todo, vai às associações todas, vai em carros alugados, vem numa carrinha da Federação para uma reunião dessas, que eu julgo, eu, não sei, só o Costa poderá dizer, se o senhor foi convidado como Presidente da Federação, julgava que não. E eu estou aqui convidado em nome pessoal. E é assim, mas o senhor vem numa carrinha da Federação, aquilo custa alguma coisa? Não, assim não custa. Para nós custa, porque o senhor depois chega aqui e diz assim, não, agora cada um para fazer judo tem que pagar 30 euros. E eu procuro, o que é que o senhor tem a ver com as associações Santarém, Lisboa, Coimbra ou Porto? Coimbra não cobra taxa. O que é que o senhor tem a ver com Lisboa, ou Porto ou Santarém cobrarem taxa? Se a associação está aflita, não tem outros meios, se calhar vai recorrer. Mas tu está comparado com as causas, que é assim. As associações levam 2 euros ou 3, não sei quanto é que levam. Coimbra não leva nada. O Presidente da Federação está a brincar connosco. Ainda na última Assembleia disse, eu sou árbitro de elite, tenho um curso de 6 grau. O meu filho é árbitro nacional. É treinador de 1º grau. Tenho a minha filha. Os 3 pagamos quase 500 euros. E eu só para estar inscrito na Federação, a pagar o seguro e as taxas que a Federação quer, eu passo 500 euros. Tem que haver alguma coisa de sensibilidade da parte da Federação. É que eu tenho que pagar. Eu, só para estar inscrito na Federação, eu passo 500 euros. Façam as contas, estão aqui as taxas, alguém tiver dúvida. Eu pago validade. E o Sr. Eduardo Correia, porque não é do judo, vai-me desculpar, dizer isto é preciso ser do judo, sentir isto. É diferente. Para quem nunca fez judo, está-se a para isto. Qual é o problema? E se amanhã, em vez de a gente ter 13 mil, se tiver 5 mil, qual é o problema? Quem vier que resolva o problema? O que é preciso é que agora o senhor Engenheiro Costa Oliveira e a sua direção tenham dinheiro. Para quê? Para dar as suas voltinhas. Desculpa dizer isto. Já lá vamos. O lugar tem que me dar mais algum tempo, porque eu vou dar aqui as soluções. E a seguir... Toda a gente tem que falar. E quanto ao Pedro, é um brincalhão, está a falar aqui 11 euros. 11 euros, é um brincalhão. 167 Ó Pedro, 13.500. vem para a terra, Pedro, que tu não andas no ar, não andas na terra. E agora só dizer, ó Pedro, não faças conta dessa, estar a brincar connosco. Estar a brincar connosco. Quando estar a falar de 11 euros, estar a brincar connosco. E estar a ofender-nos. Não estou a brincar. Estar a ofender-nos. Quando estar a dizer, dá-me mesa com 11 euros por mês, é um brincalhão. Porque eu procuro. Então os atletas, como é que os clubes sobrevivem? Como é que os clubes vão às provas? Quem é que fornece os atletas à Federação? Os atletas que são olímpicos com a seleção, quem é que investe? Quem é que tem o encargo todo? Quem é que anda com eles? Desde pequeninos. São os clubes. Onde é que vai buscar dinheiro? Cai do céu.
Não, mas a Federação, com 1 milhão e tal de euros, como diz aqui, ainda está a gozar connosco. Vamos cobrar taxas, o atleta pode-se embora, qual é o problema para si? E o Pedro é um brincalhão, ficamos por aqui. Jorge, divide 160. Agora vou aqui rapidamente, se o senhor me der um bocadinho, mostrar aqui, porque é assim, não é só criticar a má gestão que o senhor engenheiro Costa Oliveiras tem feito nestes últimos anos, com o apoio, lamentavelmente, à Associação do Joelho do Povo. Deixem-me dizer isso. Mas dizer o quê? Se nós, há bocado dei um exemplo, eu todas as semanas vou jantar com os meus filhos à sexta-feira, isto é mentira, mas é um exemplo. Vou jantar com eles, como agora há crise, passem 15 em 15 dias, fiz um corte. Mas a Federação não, hoje aqui a Federação fez o contrário. Ainda agora, para nos dar um exemplo para nós todos, estamos aqui à rasca, com as taxas, a dar aqui votos, quem é organizado, a Federação resolveu, como está a dar em dinheiro, parece que o Patinhas não convocou 8, foi aprovado no plano. Leva 12 ou 15, não sei. Mas se calhar dá um sinal para nós, hoje estão dizendo assim, pessoal, a gente até queremos levar 50, mas não temos dinheiro. Eu também quero juntar todas as semanas, não posso, ou posso ir 15 em 15 dias, e o Sr. Pedro queria fazer o mesmo. Espera lá, em vez de eu levar, como foi aprovado, vou dar um sinal a todos vocês. Vou, em vez de levar 8, levar 6. Não, leva 12 ou 15. O que é que está a pagar? Somos nós as taxas. O que é que vamos pagar? Para meia dúzia de atletas. O qual, esses atletas, é bom dizer que já têm o apoio do Comitê Olímpico, quando todos estamos todos a ser enganados. Todos os atletas estão no projeto, são 8 ou 9, têm uma verba para gastar. De onde é que vem esse dinheiro? Não somos nós que andamos aqui a fazer judo porque gostamos. Somos os maratonistas, como a pessoa costumava dizer antes, os maratonistas somos nós. Sabe porquê? O Sr. Eduardo Correia, e não só o Sr. Engenheiro, Costa Oliveira, nós somos os maratonistas, que nós andamos aqui há muitos anos. Eu ando aqui quase há 40 anos no judo. Todos os dias pagado. Não ganho um cêntimo. Agora, o senhor chega aqui, passa aqui na direção, porque foi pai, e é pai de alguns miúdos do judo, passa aqui, correr ao pessoal, tchau. Mas nós continuamos, o senhor é um velocista, chega aqui correndo e vai-se embora. E nós vamos continuar, independentemente dos filhos estarem ou não. Bom, eu se puder apresentar aqui, apresentava o plano que foi apresentado agora e votado, para mostrar onde é que se vai buscar os 140 mil euros. Eu tenho aqui a proposta para o senhor ver onde é que se vai buscar os 140 mil Vamos euros. terminar a primeira ronda. Boa noite a todos. Os meus agradecimentos pelo convite. Estou aqui a título pessoal. Não represento nenhuma organização. Represento a mim próprio e às minhas opiniões. Portanto, qualquer indicador que aqui seja referenciado desta ou daquela organização relacionada com a pessoa, não é verdade, porque eu estou aqui como a título perfeitamente individual e julgo que tenho sido convidado o facto de ser uma pessoa que anda no judo há 53 anos. Portanto, é só essa a minha condição. Para quem não me conhece, há aqui pessoas que eu não conheço, nunca vi. Sou um homem do judo, como já disse, estou aqui há 53 anos. Sou 7º ano de judo, sou treinador, mas nunca fiz do judo a atividade profissional. Toda a minha ação no judo foi voluntária, sempre, em título gratuito. A minha atividade profissional foi sempre ligada à administração pública e privada e, portanto, tem sido esse o meu papel na vida. Sobre esta questão, e eu penso que a questão que se coloca em relação a isto tem a ver com a perspectiva que nós temos e a ideia que nós temos, o conceito que temos e fazemos sobre o que é, digamos, o estar, digamos, na comunidade social. E o que é que representa, no contexto dessa comunidade, o papel, qual é o papel de todos nós, como cidadãos e também do Estado. E quando me dizem assim, nós temos que ser em absoluto independentes do Estado. Sim, num contexto de termos liberdade de expressão e de análise àquilo que está a acontecer. Isto não está minimamente em causa. Sou um grande defensor e até vos digo, sofri na pele por facto de defender estas posições até antes do 25 de Abril. Sofri na pele, quer no interior, quer no exterior do país. Portanto, estou perfeitamente à vontade para dizer que eu quero essa independência. Agora, independência de apoio
do apoio social que o Estado deve às estruturas, às organizações e à comunidade, isso não o digo, porque é para isso que os cidadãos pagam impostos. Nós não estamos aqui a querer imaginar que estas taxas que aqui estão são independentes disto tudo, porque tudo aquilo que vier a somar aos impostos que nós já pagamos para o Estado é algo que nos vai afetar a mais. É um complemento de desgraça para os nossos bolsos, para as famílias todas. Portanto, é isto que é preciso entender. É o conceito que nós temos daquilo que é o Estado e do seu papel e daquilo que é a comunidade e o papel que nós temos também dentro dela, é a nossa ação. E quando nós colocamos as questões desta forma, isto tem a ver com outra coisa muito importante. É a ideologia de nós próprios. O que é que nós sentimos, o que é que nós pensamos no nosso enquadramento social. E o que é que o judo representa, neste caso concreto, no campo do desporto, o que é que o judo, que é a nossa atividade, o que é que isto representa neste contexto, nesta estrutura, ou nesta conjuntura. É evidente que se eu tiver uma opinião e uma ideologia própria para dizer Estado acabou, pronto, eu aqui sou penalizado neste caso, porque como não quero o Estado, tenho que ver se arranjo verbas e onde é que eu os vou arranjar. Há patrocinadores, há empresas, e hoje estão falidas. As empresas hoje não são capazes de adquirir, em termos de seus negócios próprios, daquilo que está à venda, isto é, em privatização. O Estado manda privatizar uma empresa e quem tem capacidade financeira para isso não são as empresas nacionais, são as estrangeiras, são os chineses, são os brasileiros, são os americanos, são os franceses, são os espanhóis. Então, nós estamos a contar com o quê? Com os empresários portugueses, que nem próprio para eles, para a sua governação própria, não têm capacidade para isso, económica, financeira. Bom, então, vamos ter que ser nós. Se não há empresas, se não há outras formas de adquirir estes financiamentos, como é que é? Somos nós? Vamos nós pagar 1.200.000 euros? Então, e onde é que está o dinheiro que nós pagamos diariamente ao Estado? Eu, quando compro uma caneta, estou a pagar um imposto ao Estado. Até eu esqueço-me disto, até ainda vou exigir a mim próprio mais, porque aquilo que eu diariamente pago, há aqui qualquer coisa que nós estamos a esquecer. É que o Estado tem uma obrigação social. E dentro dessa obrigação social não é só dizer, em períodos e épocas eleitorais, sim senhor, que o desporto é importante, há que apoiar o desporto é saúde, mais desporto, melhor saúde. Até depois esquecemos isso tudo e o Estado já não tem obrigações. Esta parte não é uma vertente social do Estado. É que quando nós comparamos a saúde e o desporto, alguém disse aqui, é preciso saber os custos que um jovem obeso tem para com o Estado. Ora, isto pressupõe que o Estado tem que apoiar obrigatoriamente o desporto e tem que apoiar obrigatoriamente o judo. Portanto, não descartemos o Estado disto. Peço desculpa, mas esta é uma opinião muito firme e que me leva à seguinte raciocínio. Taxas para este efeito? Não. Não. Porque, e digo isto aqui, digo na associação, em qualquer associação, cobre taxas. Pois podem-as utilizar, podem-as determinar. Mas eu estive há 8 dias numa reunião, numa associação, em que disse, eu sou contra as taxas, quer associativas, quer federativas. E estava numa reunião de clubes, com muitos clubes, onde estava determinado que taxas, nessa associação. Mas eu não me interessa, neste momento, as taxas das associações. Nós estamos aqui para definir as taxas da Federação. E as taxas da Federação hoje só aparecem porque há um orçamento que foi primeiramente rejeitado e depois, de uma forma, eu acho, bastante indelicada para o movimento associativo e para a Assembleia Geral da Federação, foi reposto da mesma forma como foi rejeitado. Os mesmos princípios foram lançados para a Assembleia e, nessa altura, eu aqui peço desculpa a
a quem tem responsabilidade nisto, mas eu achei muito estranha a forma como se conseguiu a votação deste orçamento. 4 votos, houve uma dilatação de tempo enorme para que acontecesse uma votação por diferença de 4 votos, quando na primeira votação tinha sido rejeitada por 11 votos. Portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso nós termos em conta, porque isto não é tão linear como isso. Dizer que as taxas só por si são a única forma de resolver o problema da federação, não são. Porque, já que foi dito também, há outras formas de resolução do problema. E as taxas não são a forma exata e correta para definir um planeamento em termos de um planeamento estrutural, em termos de desenvolvimento da modalidade. Se nós, e eu já disse isto na Assembleia Geral, se nós temos dificuldades e temos que ser sacrificados, em termos gerais é o que estão a pedir, porque é que se está a pedir o sacrifício à grande maioria daqueles que já não podem mais e continuamos a abrir, digamos, os braços, as pernas e tudo mais a todos aqueles que esses sim não têm necessidade, se calhar, ou tanta necessidade de ser suportados pela Federação. No campo do alto rendimento ou do rendimento esportivo, há 50 provas definidas no calendário do plano estratégico para 2015, que não se realizem 50 operações destas, mas sim 20. E aí, se calhar, haverá mais que dinheiro, porque se a crise é para uns, tem que ser para todos. Não há aqui oásis. Não há oásis. Na crise não há oásis. Porque se nós rejeitamos que haja grandes financeiros e condenamos as grandes formas, as formas esquisitas, diferentes, muito difíceis de entender, de determinado tipo de financeiros e que vivem à grande à francesa, contestamos isso à grande maioria do povo português e nós aqui aceitamos que dentro do jugo sejam uns, enfim, os beneméritos e outros os grandes beneficiados. Bom, vamos equilibrar isto para que o judo, de facto, possa ser também um equilíbrio de forças e haja possibilidades. Estas é um bocado mais complicado, não é? Mas eu vou tentar dizer alguma coisa, não vou naturalmente gastar aqui. Eu só tenho o seguinte, eu estou aqui, eu não sou e não só, eu represento a minha associação, a Associação de Diáconos, e represento os meus clubes. E há muito tempo, por acaso ou não, efetuámos uma reunião com os nossos clubes, não é? Onde foram debatidas uma reunião exclusivamente para discutir as taxas. E aquilo que me aconteceu a mim no dia 4 de outubro de 2014, em Odivelas, onde eu estive presente na reunião entre a Federação e as associações, que o Presidente há bocadinho falou, eu levei um murro no estômago. Os nossos clubes da minha associação levaram um murro no estômago. Eu não estou a dizer, vamos lá ver aqui, separar um bocadinho o trigo do joio. Eu não estou a dizer que seja contra as taxas. Mas há taxas e taxas, porque na minha associação também os clubes também pagam taxas. E os nossos atletas também pagam taxas. Mas tudo depende das quantias e dos valores. E estas taxas aplicadas, pensamos nós, na nossa modesta ignorância, que são taxas exorbitantes. E passar do 8 para o 80 é muito complicado. E nós não podemos ver o judo só o judo dos grandes centros. Nós temos que ver o judo no resto do país e na minha região. Eu pergunto a todos que estão aqui presentes o que vamos fazer. E depois de ouvir ali o colega Pedro Pinheiro, onde diz que temos um ponto de partida, ou que tem um ponto de partida diferente, faz contas e apresenta estatísticas, não é? As contas e estatísticas muitas vezes são valores incorretos, são valores errados, tudo depende das circunstâncias. Eu dei são exatos, são os números da Federação divididos. Eu pergunto, o que vamos fazer com o judo
social. O que vamos fazer com os nossos praticantes que fazem, que os nossos clubes têm, muitos dos nossos clubes têm, que fazem ajuda social? O que é que vamos dizer àquele praticante? O que é que temos que transmitir ao praticante, ao seu encarregado de educação, ao seu treinador, ao seu clube, o que ele tem que pagar? Estamos a falar de ajuda social. E realmente, se queremos acabar com este setor, é muito fácil, não é? E ouvindo o colega Pedro Pinheiro, só deve praticar ajuda quem tem dinheiro. Ponto. Com respeito ao Eduardo Correia, eu realmente tenho de estar de acordo com alguma coisa. E uma das coisas que ele disse, de falar de cortar nas gorduras do jogo. Acho muito bem. Agora, temos que saber onde é que estão essas gorduras. E há muitas. Agora, que realmente se venha a aplicar as taxas, portanto, a estes agentes todos da mobilidade, eu acho que isso é possível. Num consenso, num diálogo, como está a acontecer agora aqui, acho que é possível. Mas, meus senhores, vamos recuar um bocadinho no tempo. Houve aqui há uns tempos atrás, uns meses, uns anos, não sei propriamente a data, onde a Federação queria aplicar uma taxa de 2 euros. E teve aquela tremenda guerra que se gerou. Por 2 euros. A situação que se passa aqui é o seguinte: nós naturalmente, que poderíamos estar abertos a um diálogo e a uma aplicação de taxas, mas umas taxas razoáveis. Não é? Isto são valores realmente confortáveis naquilo que eu penso e que os nossos clubes pensam, não é? E nessa calorosa reunião que tivemos lá, saímos satisfeitos com aquilo que a Associação vai fazer, não é? Na política que a Associação vai ter com os seus clubes, mas a Associação vai ser prejudicada, não é? Se esta política de taxas federativas for avante, naturalmente, não é? Ou com estes valores, a Associação vai ser prejudicada. Porque aquelas verbas que recebia dos clubes, vai naturalmente ter que diminuir ou cortar simplesmente para essas verbas passarem para a Federação. No seguimento desta reunião de 4 de outubro, não é? Nós fomos das associações que respondemos. As taxas federativas propostas pela Federação Portuguesa de Judo terão sempre o parecer negativo desta Associação do Judo de Belo Castelo. Pensamos não ser este o time certo para implantar ditas taxas, não só pela conjuntura atual, mas também por ser uma mudança muito brusca e ríspida no seio do judo. Brusca e ríspida. Levado a um grande decréscimo no número de praticantes federativos / associativos. Pois os clubes irão optar por outras soluções que não seja a inscrição dos seus atletas nas associações / federação. Existindo a possibilidade de criar classes de praticantes associativos, digam-me que é legal, ok, eu concordo que seja legal, mas ele vai fazer isso. Existe a possibilidade de criar classes de praticantes associativos com segundo exclusivo e taxas mais condizentes com as realidades de cada associação, clubes e praticantes. Condizentes com as realidades de cada associação, clubes e praticantes. Portugal não é só Lisboa. Não é só Coimbra, desculpa lá Jorge, não é só Santarém. Coimbra não é para trás. Estou a falar no judo em geral, nos grandes centros de judo. Portanto, a nossa região não é Lisboa, não é Santarém, não é Coimbra, não é Açores. Portanto, nós estamos limitados à conjuntura da nossa zona e para vocês vão saber naturalmente. Viana é uma reserva. Aquilo é muito bonito, estamos lá, toda a gente gosta de ir a Viana, muitas paisagens, come-se bem, aquilo é uma reserva, não é? Porque as pessoas gostam de ir lá. E então nós estamos nessa reserva, não é? Não temos indústria, temos ciúmes, não é? É o distrito, é a região mais pobre do país. Por capita é a região mais pobre do país. Temos imensas dificuldades, não é? Portanto, nós devíamos entrar, vou brincar aqui com a sua situação, nós devíamos ser subsidiados para dar ajuda, para ensinar, para jogar futebol, handball, basquete, futsal, badminton, berlim, qualquer coisa, ok?
devíamos ser sociais para isso, não é? Para que os nossos jovens, como foi falado aqui, não ficassem obesos, não ficassem em casa junto ao computador, junto aos jogos, quer dizer, e essas realidades todas nós vivemos. Os grandes centros talvez não sintam isso, mas nós sentimos. E com essas dificuldades que nós tentamos ultrapassar com outros eventos e com outras organizações, não é? Porque às vezes a competição não é tudo na nossa associação, não é? E isto é importante que se diga, é muito mais importante ter o tapete repleto de praticantes, não é? Eu sei que os competidores são importantes, são muito importantes, mas a nossa filosofia começa aí. Queremos ter muita gente que pratica judo. E isso é importante. Agora, essa gente que pratica judo na nossa pobre região tem imensas dificuldades. Voltando aqui ao ponto de partida, acho que eu fiquei com essa ideia que todos devem pagar, mas eu vou só acabar aqui. Estamos de acordo que sejam aplicadas taxas aos atletas competidores que participem, a nossa abertura é esta, não é? Que participem em provas, que participem em todas as provas do calendário nacional e outras ações do calendário federativo e associativo. No entanto, a existir um mal que seja um mal menor, apenas poderemos discutir a aplicação de taxas federativas num valor razoável aos treinadores, clubes e gravações a partir, isto é outra coisa, não gosto de estar aqui a falar, a partir de 1º de ano, nunca inferiores a estas gravações. Eu cheguei a falar várias vezes com o Presidente, não é? Que para nós era injustificável que os nossos miúdos, não é? De juvenis e tudo, pagassem qualquer tipo de taxa. E, pelos vistos, isso foi aplicado no mapa que foi apresentado pela Federação. Acho que agora chega. Obrigado. Terminamos a passagem da palavra pela mesa, com o deputado Aguilar. Vamos agora fazer um processo de quem quiser fazer perguntas uns aos outros já no momento, sendo que eu quero-vos... Sendo que eu penso que para encaminhar esta conversa com algum sentido prático, eu gostava de fazer aqui uma síntese das posições que estão aqui em confronto. E dessa síntese, se nós conseguíssemos chegar a um ponto mais próximo, o debate tinha tido algum vencimento, que é o seguinte: há uns que defendem, nós ouvimos, a dizer que a Federação precisa ser equilibrada e que esse equilíbrio passa por aumentar as receitas. E há outros que defendem que a Federação precisa ser equilibrada e que esse equilíbrio passa por reduzir despesas. É, em boa verdade, esta a dicotomia que aqui está patente. Claro que em cada uma delas pode ser matizada, mas pode ser mais colorida ou menos, com maior quantidade ou menos, mas é um bocadinho por aí. E teria sentido as que defendem que o processo passa por redução de despesas, que nos explicassem que despesas. Eu digo já. Calma. Vamos ver a apresentação. E também teria sentido. Pronto, e a gente vê a apresentação. E também teria sentido que aqueles que nos dizem que passa por aumentar as receitas, que nos digam se é só por isso que passa, se não pode também ser batizado com diminuição de receitas. Eu diria que para tentarmos sair de posições enquistadas, calma lá, para sair